Ah, Boa tarde. Me chamo Pedro Leal. Vou ser seu guia do momento e vou falar um pouco sobre Salvador, sua cultura e apresentar um dos patrimônios culturais. Com mais de 500 anos de história, a cidade de Salvador abriga um dos mais importantes conjuntos de patrimônio histórico do mundo, somando desde a época de Caramuru, no início do século XVI. As primitivas igrejas, Graças e Vitória foram construídas antes da fundação da cidade, quando essa terra era a terra de Caramuru. Após a invasão holandesa em 1624, a antiga capital da América Lusitana transformou-se numa das mais fortificadas cidades do mundo, e a boa parte desses fortes chegaram até os nossos dias. Solares, fontes, assessores, monumentos e muitas outras construções são testemunhas da história e do desenvolvimento da cultura da Bahia e do Brasil. Um dos seus principais é o elevador Lacerda. É um símbolo da cidade dos dois andares, chamada de Salvador. Um dos mais conhecidos cartões postais da Bahia. Apesar de secular, é um dos conjuntos modernos que recebeu várias reformas ao longo dos anos. Foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público e o mais alto desse tipo, quando foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873, dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia. A receita desse primeiro dia de funcionamento foram R$ 477. Foi doada ao Asilo dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia. Liga a Praça Tomé de Souza à Cidade Alta, a Praça Cairu, no bairro do Comércio. Possui duas torres, 4 cabines e 73,5 metros de altura. Tem capacidade total para 128 pessoas nas 4 cabines e a viagem dura 22 segundos. Transporta em média mais de 750 mil pessoas por mês, funcionando 24 horas por dia. O uso de assessores em Salvador é uma tradição secular. Já no início do século XVII usava-se uma espécie de guindaste para transportar mercadorias do porto à cidade alta. Outros elevadores em planos inclinados foram construídos na cidade posteriormente. O elevador Lacerda foi idealizado pelo empresário Antônio Lacerda em 1834 a 1885, construído com a ajuda de seu irmão, o engenheiro Augusto Frederico de Lacerda, e financiado pelo seu pai Antônio Francisco de Lacerda. Os dois irmãos, Augusto e Antônio de Lacerda, estudaram engenharia em Nova York, mas Antônio retornou ao Brasil antes de completar o curso. A construção foi iniciada em 1869, sendo um grande desafio da engenharia para a época. Foi necessário a perfuração de 2 túneis em rocha, um vertical para abrigar a primeira torre e o outro horizontal para dar acesso à rua. Foi inaugurado em 1876 com o nome de elevador hidráulico da Conceição da Praia, com apenas uma torre, popularmente chamado de elevador do parafuso. Usava equipamentos da companhia inglesa Royston. O elevador da Conceição foi um sucesso da engenharia, mas não deu lucro ao seu criador. Em 1896, o elevador passou a se chamar o Elevador Antônio de Lacerda, por indicação do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Em 1906, foi reformado para adotar um sistema elétrico e sua torre transformou-se mais larga na base. A segunda torre, que se projeta para frente, foi inaugurada em 7 de setembro de 1930, juntamente com uma reforma geral, em que o conjunto arquitetônico ganhou seu estilo de Art Deco. Era uma condição para que a concessão dos serviços a uma empresa estadunidense. As duas torres são ligadas por uma plataforma de 71 metros de vão que passa ao alto sobre a ladeira da montanha. Outro grande desafio da engenharia do século XIX. A OTS
participou da ampliação de 1930 com a instalação de 2 assessores. Em 1932, a empresa estadunidense anunciou seu feito na Fortune Magazine, revelando que o seu primeiro dia de operação plena foram transportadas mais de 24 mil pessoas. Muito obrigado.